Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira, aula número 34. Não somos nós os juízes da religião verdadeira, mas Deus julgará a cada um. Eu quero abrir um pouco este título, deixando claro para você que nós podemos e devemos observar os fatos, analisá-los, tirar nosso proveito, fazer as críticas possíveis a respeito daquilo que é público, que é declarado, que é um fato, para proveito de todos, não para pisar sobre alguém ou para julgar alguém, mas os fatos nós devemos julgar os fatos e não as pessoas. Aí está a questão importantíssima na vida de um cristão para não pecar contra o seu irmão. Se eu julgo um ato público que alguém tenha feito, eu estarei condenando aquele ato público, mas tomando bastante cuidado para não julgar a pessoa. Julgando o ato público, o fato, eu estarei apenas dando vazão à minha consciência, fazendo o que eu devo fazer. Mas a pessoa eu não posso julgar. Eu não posso julgar a pessoa. Não está em mim julgar a pessoa, mas o fato sim. Desta forma, nós devemos entender o que se passa no nosso meio. Não devemos nos calar com relação à deturpação da religião em nossos dias. Será que as coisas vão acontecer de todo jeito, de qualquer maneira, e nós vamos deixar na suposição de que Deus vai julgar a todos? E como é Ele o único juiz, nós não devemos julgar a ninguém, então vamos ficar calados frente a tudo que acontece, a todas as deturpações da religião que acontece em nossos dias, e vamos nos calar com relação a isso? Não, assim estaríamos contrariando a vontade de Deus, estaríamos contrariando a palavra de Deus e a nossa consciência. Não poderíamos sequer estar em oração ao Senhor, porque nós não teríamos a paz para orarmos, e assim eu diria que a nossa consciência não estaria quieta de forma alguma. Nós temos que falar, mas também cuidado para não julgar as pessoas. De onde vem a constatação de que alguma coisa precisa ser feita? A palavra de Deus é clara. Lá em Coríntios nós encontramos uma ordem clara: julgai vós os de dentro. É uma questão delicada. Há necessidade de disciplina na igreja. A igreja é o povo de Deus. E há necessidade de disciplina para que haja pureza ou haja purificação na igreja que é chamada pelo nome do Senhor. No Salmo 44, nós vemos a consequência da falta de pureza. Salmo 44, de 8 a 11. Em Deus nos gloriamos todo o dia e louvamos o teu nome eternamente. Que coisa maravilhosa poder louvar a Deus. Se tudo fosse assim, se tudo fossem flores, mas o versículo 9 a seguir diz: agora, Senhor, entretanto, tu nos rejeitaste, nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre as nações. De certa forma, nós nos vemos assim, o povo de Deus espalhado em grupos, em denominações, até brigando entre si. Nós vemos, infelizmente, tudo isso acontecer no meio de um povo que deveria ser unido, mas que não é. Tu nos entregaste como ovelhas. Nós vemos o povo de Deus sendo espezinhado, sendo criticado, lama sendo jogada sobre o nome do Senhor pelos próprios membros, uns de um grupo criticando os outros. Nós vemos, infelizmente, tudo isso acontecendo. Uma palavra resume tudo isso: derrota. Então, vem a pergunta: por que tudo isto? Senhor, por que tu permites que estas coisas aconteçam? Por que tu estás permitindo tudo isso acontecer desta maneira? O clamor a Deus: Senhor, nós só temos a ti a quem recorrer. Nós pedimos: Senhor, atua, opera, faz alguma coisa. Porque escondes a tua face? O versículo 24, ainda no Salmo 44. Porque te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Nós queremos vitória, mas eis que nós vemos isso daí: opressão, depressão, derrota no meio do teu povo, o povo desunido. Isso é triste, Senhor. Por quê? Aí também nós temos a mente trazida para o Salmo 7,
que a partir do versículo 8 nos diz o seguinte: o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Deus é juiz, está sempre pronto para julgar. O julgamento dos ímpios está esperando a hora certa, mas o julgamento daqueles que são povo de Deus é já. E Deus atende ao nosso clamor. Senhor, opera, faz alguma coisa, Senhor, mas não permita que o teu nome seja espezinhado. Continue a ser como tem sido, envergonhado, e que aqueles que se dizem teus andem jogando lama sobre o teu nome, sobre o bom testemunho do teu povo. E nós continuamos a clamar a Deus e pedir a Deus misericórdia, porque, Senhor, as coisas estão desse jeito. O Senhor responde à tolerância da parte de Deus para com o seu povo. Infelizmente, os erros acontecem, e quando a forma religiosa toma o lugar do conteúdo religioso, as coisas começam a degringolar rapidamente. Nós nos encontramos em meio a uma situação desse tipo. A forma religiosa tomou o lugar do conteúdo, os frutos pela árvore, a aparência pela essência, e então mudou tudo. Hoje as pessoas transmitem o templo, a imagem do templo, quantidade de pessoas numa reunião, a grandeza da organização, a fama, a projeção, o status de um conjunto, de um pregador, de um trabalho, de uma organização, de uma denominação. Fama, honra, aparência, grandeza, poder econômico, isto é o que está vogando, é tudo casca, é a forma da religião, mas o conteúdo é o amor ao próximo, é o sustentar uns aos outros na igreja, é o não haver nenhum necessitado entre nós. Isso é secundário, isso é deixado de lado em nossos dias. Infelizmente, está sendo deixado de lado em nossos dias. Eu diria para você que pertence ao povo de Deus, volte-se para Deus e veja aquilo que realmente está no coração de Deus. Ele queria um povo, ele não quer organização, nem aparência, nem templo, ele quer um povo, ele quer uma família, ele quer um povo que ame uns aos outros, ele quer um povo que demonstre o amor ao mundo, ele quer um povo unido, e o que nós vemos é exatamente o contrário. Há uma palavra que resume tudo isso, aliás, duas palavras, uma delas é Babilônia e a outra é prostituição. Deus será tremendamente rigoroso, ainda não foi, com relação à prostituição espiritual. A prostituição espiritual não está propriamente relacionada com a atuação individual, mas a atuação coletiva. A atuação individual é julgada logo. Deus faz alguma coisa para despertar a pessoa, mas a prostituição instituída, a prostituição espiritual organizada é mais ou menos o seguinte: é vender o direito, a falsa proteção da religião em troca de interesses materiais. Esses interesses são dinheiro, presença, número, quantidade de pessoas e fama, poder humano. Tudo isso foi oferecido a Jesus. Satanás ofereceu os reinos do mundo, ofereceu riquezas, ofereceu pão. Satanás ofereceu divulgar a glória de Jesus se ele se lançasse lá do templo. Satanás ofereceu tudo que hoje as igrejas estão aceitando, digamos assim. As igrejas oficiais, instituídas, organizadas, estão aceitando toda a glória que Satanás ofereceu a Jesus e ele recusou. E estão desejando, sonhando com estas coisas. As igrejas estão atrás de fama, de reconhecimento do governo, atrás de dinheiro, atrás de pessoas e atrás de ibope. Estão atrás dessas coisas. As igrejas organizadas. Isto é a própria definição de prostituição espiritual. É o mesmo espírito que houve na antiga Babilônia, é o espírito da nova Babilônia
que aí está. A Bíblia fala em Apocalipse 14, versículos 7 e 8, o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque já é vinda a hora do seu juízo. Nós cremos que já está chegando, sim. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Quem é esta grande cidade? Roma. Roma será destruída em pouco tempo, coisa de uma hora, rapidinho ela será destruída, julgada pelo Senhor. A cidade que representou e representa o símbolo da religião organizada, o símbolo da prostituição espiritual. Mas para que todos saibam, aquilo é apenas um símbolo. O espírito da prostituição espiritual está espalhado pelo mundo inteiro. No meio do povo de Deus, onde há povo de Deus, existe aquele espírito de pedir um rei. E existem aqueles que estão desejando construir uma igreja tão grande quanto a católica. E outros querem ter uma denominação, querem projetar a sua denominação para não ficar atrás da outra. E aquele espírito de concorrência, todos querendo um rei humano e um reino humano também. Isto é, querendo aparência. Estão querendo poder, fama, glória, honra e aparência. Tudo o que Jesus recusou. E, em consequência, a palavra de Deus é clara em Apocalipse 14 ainda, versículo 15. Outro anjo seguiu dizendo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, que era Jesus: lança a tua foice e cega, pois já é vinda a hora de cegar, porque a seara da terra já está madura. Nós estamos vendo a prostituição espiritual instituída, nós vemos as pessoas correndo para o engano, sendo enganadas, e a verdadeira igreja chorando, gemendo, como está lá em Coríntios. Nós vemos as coisas acontecerem assim, nós vemos as coisas serem distorcidas, a religião sendo distorcida. Infelizmente, nós vemos essas coisas acontecendo, nós vemos que Deus está triste. Sim, Deus está triste com tudo isso, mas já determinou o dia, a terra já está madura para a cega, a foice do Senhor será lançada sobre Babilônia. E o que é Babilônia? É toda a religião oficial, instituída, que toma a forma pelo conteúdo. O conteúdo são as pessoas, é o amor ao próximo, isto é a religião verdadeira. E o que não é religião verdadeira? É tudo que é aparente, de aparência, pela aparência, para a aparência, o que envolve dinheiro, o que envolve fama, poder e coisas assim, bens materiais, imóveis. Isto é aparência, isto é Babilônia. Que atitude deve o servo de Deus tomar com relação a isto? Em reconhecer, como disse um Papa, uma vez um Papa disse, realmente andando, passeando por Roma, nós não podemos dizer, mas como Pedro e João disseram, ouro nem prata não temos, porque Roma está cheia de ouro. Mas um secretário dele por trás veio e lhe disse, mas também não podemos dizer levanta-te e anda. Realmente a verdade era aquela constatação do Papa de que a igreja estava rica, não era mais a igreja pobre e sofredora, a igreja primitiva, mas o sábio estava ao seu lado, lembrando que também perdeu o poder espiritual. Há uma constatação, há poder espiritual, há frutos, há resultados, Deus opera, as coisas acontecem, as pessoas são edificadas ou não, ou tudo é feito em campanha de construção do templo, em campanha disso, em campanha daquilo, do dinheiro, para trazer dinheiro, recurso para fazer isso, para projetar a igreja, para fazer uma grande reunião, para projetar, para proclamar outra grande reunião, etc, etc. Os interesses são fama, glória, honra, grandeza, bens materiais, ou o interesse é o amor ao próximo, é ajudar um irmão, pregar mais o evangelho. Amém.